Boa noite. Sou Maria José Carvalho, trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, situado à Vila do Ipsepe, em Recife, Pernambuco. Mais uma vez, estamos aqui a estudar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo como tema central mundos inferiores e mundos superiores. E vamos encontrar esse estudo no 3º capítulo do livro citado. Mas antes, vamos fazer nossa prece para início do trabalho. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, mestre e amigo, mais uma vez, rogamos a Ti as Tuas vibrações de paz, de amor, para que possamos seguir nesta caminhada, que tanta dor ultimamente tem trazido a todos nós. O medo, a insegurança, a enfermidade, a perda de entes queridos. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos, sob a Tua proteção, seguirmos com mais esperança de dias melhores. Que a espiritualidade amiga, que auxilia nesses trabalhos de divulgação, possam também nos auxiliar neste momento da tarefa. Que Deus nos abençoe. Iniciando o nosso estudo, eu trago uma pergunta. Por que é difícil o espírito humano imaginar as alegrias do céu? E vamos explicar que, sendo o espírito inferior, ele só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades do céu. Não pode falar do que não conhece. Mas à medida que ele vai desabrochando os seus horizontes, se dilata, e aí ele compreende o bem que está diante de si. Mas antes, ele tem que passar por experiências daquilo que vive para poder compreender o bem. Quando Jesus pronunciou, na casa do meu Pai há muitas moradas, a humanidade daquela época não compreendeu esse ensinamento, pois que Jesus pregava que ia formar um reino de Deus. E então, quando falou das moradas, eles imaginavam que fossem moradas fora da terra. É verdade. Aquele povo, eles tinham uma mente muito simples, não tinham conhecimento da ciência, da geografia, tinha uma mente moldada uma mente moldada nos sistemas daquela época, político, religioso, que era a sociedade judaica. E então eles imaginavam que, por sinal, esse sistema era hostil para ensiná-los esse ensinamento de Jesus. Então eles acreditavam que a Terra, sendo um planeta único, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo, então só existia esse planeta. Essas moradas devem ser fora da Terra, mas que tem 2 caminhos. Aquelas pessoas que são boas
eles imaginavam, né? Irão para o paraíso. E as pessoas que não tinham essa bondade iriam para outro lugar, seria o purgatório, lugar de sofrimento, de castigos eternos. Era essa a concepção que eles tinham dessas moradas na casa do Pai. Somente com o advento do Espiritismo é que a humanidade veio entender esse significado das diversas moradas que Jesus falou. Vamos entender aí que até hoje algumas religiões ainda permanecem naquelas mentes simples daquele povo que Jesus ensinava. Até porque a própria ciência diz que mundos habitados, só existe a Terra. Ciência ainda não provou de outra forma. Então, por isso, algumas religiões ainda estão presas àquele passado. Mas nós, espíritas, não podemos desconhecer. Até porque os espíritos do Senhor que fizeram a codificação, eles explicaram. A casa do Pai é todo o universo. As diferentes moradas são os mundos que giram no infinito, que giram no espaço infinito e que oferecem aos espíritos as moradas correspondentes ao seu adiantamento. Quer dizer, cada morada terá habitante na mesma condição daquele mundo. Como os espíritos fizeram a classificação do mundo superior e mundo inferior? O Livro dos Espíritos, na questão 100, ele traz uma escala que determina ali o adiantamento do espírito. Não é nada absoluto, só é mesmo para ter um ponto de referência do que os espíritos já conseguiram em termos de qualidade e as imperfeições que ainda necessitam se desfazer. Mas antes de falarmos dessa escala, vamos fazer aqui umas considerações sobre o espírito. Cada espírito tem um corpo fluídico que chamamos de perispírito. É como se fosse a vestimenta do espírito, da mesma forma que nós temos a vestimenta do corpo. O espírito tem essa vestimenta, perispírito. O espírito atrai este revestimento dos fluidos ambientais, ou seja, do mundo em que ele se encontra. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito é o fluido cósmico universal. E ele varia conforme os mundos. O mundo adiantado terá fluido mais sutil. O mundo mais atrasado terá os fluidos mais densos. Por isso que a cada mundo o tipo de seu habitante. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau do adiantamento do espírito. Logo, um espírito não pode mudar o seu perispírito ao seu bel prazer. Em querer ir ao mundo mais adiantado, ele teria que ter o perispírito na condição daquele mundo. Ele não pode ir. Ele só vai a este mundo quando ele evoluir nessa escala que ele conseguir ultrapassar de uma ordem a outra.
Então, para entender a escala que determinamos o grau de adiantamento, vamos imaginar uma pirâmide. A pirâmide, ela tem um formato triangular. Um triângulo equilátero, que os lados são iguais, não é? Então, desse triângulo, dessa pirâmide, a começar pela base, vamos dividi-lo em 3 partes. A começando da base até a altura de 50%, vamos passar em uma régua dizendo que é a divisão da terceira ordem. Destes 50% resultou a outra metade, que falta ser dividida. Então, dessa metade que falta ser dividido, vamos então contar mais 40%. E aí passamos novamente a régua. Fica a divisão da segunda ordem. E o restante, que é mais 10%, que vai dessa parte de 90% até o 100% da pirâmide, que chega no seu cume, então será a primeira ordem. Ou seja, a ordem dos espíritos puros. Fazendo uma leitura dessa pirâmide agora de cima para baixo, vamos imaginar, ora, a pirâmide ela vai estreitando, né, da base para cima ela vai estreitando. Então, na parte de cima, nos primeiros 10%, nós encontramos aí o espírito puro, aquele que não tem mais, ele não tem mais influência da matéria. Tem superioridade moral e intelectual para todas as outras ordens. E essa daí foi a condição de Jesus. Mas lá não só existe Jesus, há outros espíritos que trabalham com ele. É a comunidade dos espíritos puros. Na segunda divisão, é a divisão dos bons espíritos. Nessa parte, nós tivemos aí 40% da pirâmide. É a segunda ordem. Predominância do espírito sobre a matéria. Quer dizer, o espírito não é ainda puro, mas ele já está longe das coisas da matéria. Ele tem propensão a fazer o bem. Pensa somente no desejo do bem. Eles têm ciência, são bondosos, têm sabedoria. Esses espíritos estão dentro da escala de 40%. Na terceira ordem, que começa da base até a metade, estão os espíritos imperfeitos. É a metade da pirâmide. Quer dizer, nós podemos ver, já que ela vai estreitando, a multidão é grande. E ela comporta espíritos imperfeitos na infinidade de suas classificações, porque tem muitas características. Mas a predominância desses espíritos é a matéria sobre o espírito. Quer dizer, a matéria está em primeiro lugar e eles têm propensão ao mal. Eles têm propensão para o mal. Eles são ignorantes, orgulhosos, egoístas e têm uma outra infinidade de sentimentos. Imaginem. Tem coisas parecidas que a gente conhece? Tem. É a nossa vivência. Temos essas características. Podemos ainda nem estar
pensando no mal. Podemos até fazer o mal e nos arrepender, mas ainda estamos dentro dessa categoria de errar. Então, como os espíritos fizeram para fazer a classificação dos mundos inferiores e dos mundos superiores? Simplesmente, eles pegaram a escala evolutiva e viram 50%, onde foi passada a régua de 50% para baixo, é mundo inferior. A parte que ficar para cima será mundo superior. Por quê? Porque cada habitante vai corresponder ao seu mundo. Se de 50% acima eles são muito evoluídos, os mundos são superiores. 50% para baixo, eles são inferiores. São espíritos imperfeitos, mundo inferior. Qual a classificação da Terra? Vamos ver que a Terra está na classificação de mundo inferior, devido à condição de seus habitantes. O mundo inferior engloba também o mundo primitivo e o mundo de provas e expiações. A Terra já foi um mundo primitivo. Lembra-se daqueles períodos que logo da formação, da criação da Terra, teve aqueles processos, eu disse logo, mas levou anos, né? Bilhões de anos. Teve aquele processo o processo físico daquele terreno, das eras que formaram as eras primárias, secundárias, terciárias. Era um mundo primitivo. E junto desse mundo primitivo existia habitantes, existia sim. Existia o princípio inteligente, que também tinha saído das mãos do Criador, e aí passava por esse processo de evolução, porque ali estava o conteúdo psíquico que eles deveriam desabrochar. E para um princípio inteligente, primitivo, também tem que ter um mundo primitivo da mesma situação. E aí eles começam a desenvolver conforme os fatores, desenvolver o seu potencial conforme os fatores do meio ambiente e também o fatalismo da evolução, que neles vão desenvolver a escala evolutiva, que a partir daí ela é infinita. O mundo de provas e expiações já é um mundo evoluído do mundo primitivo, pois nele ainda há sofrimento, mas o sofrimento faz parte da evolução para a passagem para um mundo melhor. Segundo os Espíritos nos informam, nós estamos num processo de transição para um mundo de regeneração. E este mundo dará um passo mais adiante para uma categoria melhor. Como é o habitante do mundo inferior? Eles são rudes, ignorantes, não é? Tanto na forma de se expressar, como em tudo que faz parte da sua natureza, porque eles agem instintivamente. A forma humana não tem muita beleza. Eles se aproximam muito dos animais. A gente pode recordar do homem Pithecanthropo. Ele era bem parecido com o primata. Mas esse tempo já foi, já está muito distante. Nós já fomos a outra forma, né, do Homo sapiens.
E agora nós estamos no homem moderno, há 50 mil anos do homem moderno. E estamos numa melhor forma da nossa beleza, das nossas reencarnações. Isso é dito por Haroldo Dutra. E é fato. Porque se nós, nesse passado evolutivo que tivemos, sobre a evolução da espécie e também da nossa evolução moral, tudo é melhor nessa última reencarnação. A forma humana, os nossos no nosso desenvolvimento psíquico, intelectual. Veja que nós estamos numa sociedade, numa civilização em que temos tudo, não é? Tudo bem evoluído em ciência, em tecnologia. E aí nós podemos considerar que esta é a melhor de nossas reencarnações. Os mundos superiores vamos ter os mundos venturosos, mundo de regeneração, porque lá os habitantes, eles já evoluíram bastante em termos de moral e intelectualidade. Eles não têm ambição, não têm escravidão, não têm guerra. A superioridade é o moral e o intelectual. Os sentimentos são purificados, sem ódio, sem ciúmes. Só reina a fraternidade. E para habitar nestes mundos, a gente pode perguntar: é privilégio de Deus para com alguns? Não. Deus é imparcial. E Ele criou todos simples e ignorantes, mas dando a oportunidade para cada um chegar no objetivo pretendido, que é essa felicidade. Uns vão mais lentos, outros mais apressados. Igualmente a gente vê numa maratona. Tem atletas que são rápidos na corrida, chega rápido no ponto de chegada. Outros chegam mais um pouco atrasado, outros mais atrasados, e tem outros que ficam lá atrás, tem outros que desistem logo que sai do ponto de partida. Mesmo assim, somos nós como espíritos em evolução. Só que aquele atleta que chegou primeiro, ele trabalhou mais, não é? Fez mais exercício, se alimentou melhor, descansou melhor, procurou todas as técnicas que lhe dessem resistência. Quer dizer, o espírito também tem que procurar todos os meios para que ele seja mais resistente e vencer as imperfeições. Ou senão, ele vai demorar muito tempo na inatividade e permanecer sempre em mundos de sofrimento. Quando será que a Terra atingirá a categoria de mundo feliz? Nós vamos ter a resposta no livro A Gênese, capítulo 18, que fala a geração nova. Ele diz: para que os homens na terra sejam felizes, fazem necessário que todos os que nela habitam sejam bons. Faz necessário para que todos que nela habitam sejam bons. Isso influi os encarnados
e desencarnados. E esses habitantes, eles têm que se dedicarem só ao bem. Então, é aí que eles vão serem felizes. E ele diz lá na Gênesis que já está perto, né, disso ocorrer, porque o planeta já passa pelo momento de transição, e chegando esse momento, ele diz que os espíritos que não se tornarem bons seriam recambiados para outro planeta. Imagine a população do nosso planeta, encarnados X e desencarnados 3 vezes a quantidade dos encarnados. Então, a população é grande, que poderão, se não estiver na condição de espíritos evoluídos no bem, com a pretensão do bem, serão banidos. Mas a gente pode dizer, então, pela condição que temos lá no planeta, na distribuição da ordem, da terceira ordem de espíritos imperfeitos, muitos irão para fora. E o mundo vai ficar vazio? Não, porque vem outra geração, é a geração nova. Vai a geração que não acompanhou o desenvolvimento do mundo e vem outra. E aqui nós já podemos visualizar, né, já é de conhecimento, que tem chegado para este planeta a criança índigo, a criança cristal, que apresentam evolução mais do que os habitantes aqui existentes. Para quem não sabe o que é criança índigo, só uma orientação. A criança índigo, ela apresenta na sua aura a cor azul. A aura é a energia que o espírito irradia através de seu corpo. Essa criança, essa cor azul refere-se ao centro de força frontal, que tem essa mesma cor, né? Esse centro de força que fica na testa. Mas aí, essa criança, ela tem mais desenvolvimento mental mesmo, a intuição, né? São crianças que elas se aborrecem com facilidade, mas porque elas são muito determinadas, né? E acredito que tem mais conhecimento e são inquietas. A criança cristal, ela tem aura diferente, mas não é de cor, é porque ela tem uma alta vibração. Quer dizer, revela aí também um grau de evolução melhor do que os habitantes da nossa Terra. Elas são dedicadas às artes, à ciência e muito desenvolvidas intelectualmente. Quer dizer, são crianças que já a gente vê a diferença das crianças daqui do nosso planeta que já existiam. Vejamos que o livro A Gênese foi escrito há 153 anos e já falava que era o momento da transição. A natureza não dá salto. As coisas vão acontecendo, as catástrofes, as guerras, as pandemias. Do tempo dessa edição para cá já houve tudo isso. Estamos novamente passando por pandemia. Quando não é assim, são cataclismas, né? Lá no outro lado do mundo, que passa, a gente se assusta com os terremotos, tsunamis. Também nós podemos perceber o que acontece com os habitantes, as pessoas tendo muitos problemas psicológicos, né? Depressão, síndrome do pânico.
as fugas para a droga, para o alcoolismo, para o tabagismo, sexo desregrado. Aí tudo isso a gente diz, está em transição para um mundo melhor e continua tanta coisa errada, tanta coisa que faz sofrer. Não, não podemos pensar somente no mal. Engano. Paralelo ao mal está também o bem. E a gente pode observar que surgem novas organizações, né? Que protege criança, protege idoso, protege a mulher, protege a natureza em geral. E o que é isso? É o bem. Nós podemos ver aí que nessas ações estão ali os missionários do amor, que foram encaminhados exatamente para dar prosseguimento ou acelerar essa parte da transição que nós estamos passando do planeta de expiação para um planeta de regeneração. Esses missionários, eles são missionários do amor, da ciência, da arte. Eles querem transformar esses dias tortuosos em dias de renovação e de paz. Também estão nascendo, não vindo somente geração nova para cá, mas vem também espíritos que já foram daqui, né? Que já reencarnaram aqui várias vezes, evoluíram, foram embora, prepararam-se, mas estão retornando para contribuir com esse processo. São os espíritos chamados de espíritos nobres, encarregados por Jesus para apressarem o momento da grande transição, que estamos, segundo a orientação dos espíritos, no clímax da ocorrência. E eles vêm para convocar todos nós a nos unirmos em um esforço comum de fraternidade. Veja que o que eles pedem de nós? A melhoria, a prática do bem, o amor. Pede tolerância, pede caridade. Eles vêm para iluminar nossa consciência. Diante da perspectiva da transição, que mensagem podemos trazer dos ensinamentos de Jesus para esses dias? E o Espírito Amélia Rodrigues é quem vai trazer essa orientação. Ela disse que Jesus é o insuperável cantor da felicidade e o seu canto causa admiração profunda. Não somente na conceituação, na magnitude da sua forma e beleza, seja no exemplo em que ele se tornou, em que ele se fez. Jesus se fez exemplo para nós, né? Assinalando de forma marcante a sua passagem terrestre. 2000 anos não foram suficientes, nem será, para diminuir essa grandeza, pois eles prenderam Jesus, crucificaram e também os seus seguidores. Eles perseguiram, mataram, mas mesmo assim não diminuiu a sua grandeza. Ela permanece inalterável até hoje. Ninguém consegue resistir ao fascínio do seu canto. Hoje, mais do que nunca, Jesus está presente na sociedade, socorrendo-a e aguardando ser recebido e compreendido. E nós perguntamos, mas nós já aceitamos Jesus? Sim.
O que é, então, essa compreensão? Jesus quer que aceitemos em nós, diante de nossa transformação moral, uma nova ética baseada nos postulados evangélicos que ele deixou. Mas é um evangelho sem fantasia, sem utopia, onde nós vamos internalizar na nossa mente e no nosso coração a mensagem do amor imortal. Então, é isso que trazemos de Jesus para os nossos dias, a sua mensagem de amor imortal. Que Deus nos abençoe. E a nossa prece final vai ser um momento de gratidão a Jesus por tudo que Ele nos ensinou, por tudo que Ele foi e representa para nós, modelo e guia. Então, vamos imaginar nós indo ao encontro de Jesus para dar um abraço de gratidão, com muito carinho e amor que temos por Ele. Muita paz para todos.